no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Todos acharam? Que Deus seja louvado por cada pastor que está aqui na tribuna, pelos meninos da mesa de som, pela Nova Aliança que está aí filmando. Deus seja louvado pela pastora Aline, minha cunhada, que está ali solando. E que Deus seja louvado, porque Ele está nesse lugar. Amém? Vamos ler 1 Samuel capítulo 16. Vamos ler o verso de número 11. Somente a parte A. Diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. Amém? Se assente com a sua Bíblia aberta e aplaudindo bem forte ao Senhor. Pastor Adeilton abriu o culto, falando de quem? Deus está aqui ou não? E o que Deus usou o pastor Adeilton para falar? Que às vezes a gente se esquece de onde saiu, não é? A gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida, e aí a gente se torna tão ingrato com Deus. Nessa passagem de 1 Samuel, capítulo 16, vai falar sobre a unção de Davi como rei. E o Senhor me deu essa palavra hoje cedo, quando eu estava indo com o carro do pastor Márcio, da pastora Aline, estava indo no mercado. E eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Deus, o que está acontecendo com o teu povo? Pai, já não há mais adoração, já não há mais gratidão. E o povo que o Senhor me deu? O que está acontecendo? Todo mundo está disperso. Aí eu falei assim para ele: por que não acaba logo tudo? Por que o Senhor já não envia Jesus? Aí ele disse para mim assim: porque ainda falta um. Porque ainda falta um, Deus falou para mim. E eu comecei a chorar dentro do carro, falando com o Senhor. E eu disse: me perdoe, porque eu estou sendo egoísta. Na minha dor, na minha aflição, a gente acaba sendo egoísta, né? Aí o Senhor falou para mim: ainda falta um. E esse um vai estar ouvindo a palavra que você vai pregar hoje à noite naquele lugar. E quem sabe você chegou aqui achando que tudo estava perdido, que não tinha mais solução para você. Quem sabe você chegou aqui angustiado, com tantos problemas, amados. Mas a gente vai aprender hoje que adorador também passa por problemas, que adorador também passa por aflição. E a gente precisa saber o resultado do desfecho dessa história, amados. E aí o Senhor falou para mim assim: olha, lembra-te de Davi? Então, não se assentaram à mesa. E a ordem que eu dei foi: ninguém se assenta à mesa enquanto esse um não chegar. Aí sabe o que Deus falou para mim? Filha, sabe por que eu não envio meu filho ainda? Porque eu estou tendo misericórdia deste um. E por causa de um, eu paro o tempo. E por causa de apenas um, eu digo ao tempo: pare. Você viu como que você é importante para Deus? E é por isso que você está aqui, porque Deus tem um plano na sua vida. Quem sabe, amados,
esse aqui, o menor da casa, Davi. Todo mundo conhece a história de Davi? Até quem não conhece a Bíblia sabe quem é Davi. Davi era o menor da sua casa, era o irmão que era excluído, era o irmão que era desprezado pelos outros irmãos, pelo seu próprio pai. E preste atenção, quem é que imaginar que Deus escolhe assim? E quem é que me garante que Davi, ele fez tudo o que fez, ele foi o que foi, conhecido na Bíblia como aquele que tem o coração segundo o coração de Deus? E você pensa que ele fez isso porque ele já sabia que ele seria rei? De maneira alguma. E às vezes, mas a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. Se Deus te escolheu para andar com Ele, não adianta você tentar trilhar outro caminho. Você só vai se frustrar. Ah, mas Davi não se frustrou andando no caminho do Senhor? Sim. Vai lá em Salmos 23. O salmo que todo mundo conhece. Salmo de número 23. E a gente vai aprender a ser rei nessa noite, a ser rainha. A gente vai aprender a colocar em prática a nossa adoração. Amém? Ainda falta um. E sabe aonde esse um está? No meio de um rebanho de ovelhas. Como é que este um está? Fazendo o quê? Passando pelo quê? Amados, preste atenção. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um escolhido de Deus a rei. Gente, presta atenção, olha a grandeza desse Deus. Para escolher alguém como rei de Israel. Aí Deus manda Samuel pegar o seu vaso de azeite. Vai lá, porque o meu rei está ali, o meu fiel está ali. E aí Samuel vai. Só que daí Samuel vê um monte de homens ali, não é? Experimentado. Alguns eram soldados ali do rei Saul. Mas preste atenção, Deus estava rejeitando alguém para colocar um no lugar de quem ele estava rejeitando. E lá em Salmos 23, no verso de número 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você perdeu a oportunidade de falar: louvado seja o Senhor. Aí, amados, olha o cenário. Enquanto Deus envia o seu profeta para ungir o menor, o único e o último daquela casa. Cadê Davi? Aonde está Davi? Porque todas as vezes que Samuel ia ungir um daqueles filhos de Jessé, Deus falava no ouvido de Samuel: não é este. Não é este. Até que acabaram-se todos os homens. Aí Samuel fala assim: vixe, estou na carne. O que eu vim fazer aqui? Aí Deus diz assim: Samuel, pergunta aonde está este um. Aí Samuel fala assim: acabaram-se os filhos, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens dessa casa. E Jessé diz assim: ainda falta um. Mas ele está cuidando de ovelhas. Aí enquanto Samuel está lá na casa do adorador, o adorador está lá no pasto, no meio das ovelhas fedidas, e dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Escute aqui, irmão. Escute aqui, irmã. Quem sabe ele estava com fome, porque o banquete era preparado só para aqueles que tinham aparência de rei, mas eram rejeitados por Deus. Quem sabe você chegou aqui todo vestido de rei ou de rainha, mas aí o Senhor fala assim: não, tem um aí no meio de vocês que é adorador. Não importa o que aconteça, olha, não é nem convidado para se assentar na mesa do banquete.
Não é nem convidado, aliás, ele é até excluído. Manda esse ir para lá. Manda esse lá para ficar fedendo no meio daquelas ovelhinhas fedidas. Mas aí, amados, é nesse cenário que Davi está falando: o Senhor é meu pastor. Pai, Tu estás vendo o que eu estou passando, Senhor. O desprezo, a humilhação. Mas o que é que o Senhor tem a ver com isso? Olha, Senhor, eu estou aqui passando por tudo isso que o Senhor está vendo, me faltando tudo, mas o Senhor é o meu pastor, então nada me falta. Ainda que me falte tudo, o que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Senhor como pastor, eu tenho o Senhor como meu rei. Amados, preste atenção nesse mistério. Quantos de nós chegamos aqui na igreja depois de ter comido um banquete, o melhor almoço que Deus propôs, aí você chega aqui com a cara amarrada, nem dobra o teu joelho. E quantos chegam aqui olhando no relógio: ixi, estou atrasado, o pastor vai pegar no meu pé, vai falar lá em cima no altar. Amados, preste atenção, Deus não escolhe ninguém assim. Deus escolhe quem está passando pelo estreito, mas está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Quantos chegaram aqui, casais, chegaram aqui porque estavam brigados, as esposas atribulando seus maridos, porque não são sábias, querem destruir o seu lar com as suas próprias mãos. Mas o Senhor é o meu pastor. Ei, filha, só vai entender de pastor quem é pastor. Só vai entender de ovelha quem cheira a ovelha. E o diálogo é assim, pastor Márcio: do que você está correndo atrás mesmo? Você veio fazer o que aqui hoje? Porque Davi estava lá, sozinho, sem ninguém, talvez no pior momento da sua vida, mas dizendo: o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo. Aí a Bíblia vem dizendo que ele diz assim no verso 2, leia comigo, para você entender. Verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe o que eu fiquei imaginando, irmão Luciano? Davi sozinho, com um rebanho de ovelhas. Aí ele falou assim: peraí, deixa eu ter um diálogo aqui com o meu pastor. Davi, ele cuidava tão bem, Silene, daquelas ovelhas, que ele não tinha dúvida, porque ele falho, não é? Cuidando tão bem daquelas ovelhas. Sabe o que ele diz? Peraí, do jeito que eu cuido dessas ovelhas, é o jeito que Deus cuida de mim. Você já parou para pensar que você não cuida de nada da porção que Deus te deu, nem da tua família? Você não cuida de nada, mas quer que Deus cuide de você. A gente só tem aquilo que a gente merece ter. Escute, entenda o que Deus está dizendo aqui nessa noite. E não adianta, amados, você vir na igreja, você bater cartão em todos os cultos e não ser um adorador. Entende? Não adianta você vir na igreja, alguma coisa aconteceu, que o teu dia não foi bom, mas você não falar isso aqui: olha, eu tenho tudo, pai. Olha o que o pastor Adeilton falou aqui: tem gente que precisa se lembrar de onde saiu. Davi, ele estava ali adorando ao Senhor, marcou a vida dele, e todas as vezes que ele era perseguido, ele salmodiava ao Senhor. É aí que ele escrevia os salmos, era aí que ele louvava Deus. Então imagine Davi assim, no meio das ovelhas. Agora você entende que para ele estar lá no meio das ovelhas, ele tinha que ser excluído lá da sociedade. Você sabia que para você caminhar, andar rumo ao que Deus tem para você, muitas vezes a porta precisa se fechar na tua cara? Mas o problema é que a gente não quer que a porta se feche. O problema é que a gente quer estar lá no meio desses irmãos, tudo brigando por posição,
Não, eu sou melhor. Não, eu estou apto a ser rei. Não, eu quero ser líder. Eu quero posição. Mas Deus não estava procurando alguém que tinha só aparência. Deus queria um fiel para ser rei de Israel. Os irmãos tudo brigando, quebrando pau, amados. O pai só olhando para aqueles que tinham aparência. Mas o pai, o bom Senhor, o maravilhoso, o glorioso, o majestoso, estava olhando para quem? Para o menor. Para quem estava no meio das ovelhas. Para quem foi mesmo que Deus chamou? Você está cheirando ovelha, pastor? Você está ganhando almas? Eu não tenho tempo para cuidar de almas, porque eu trabalho o dia inteiro. Então escolhe o que você quer. Ou você é pastor, ou você é de profissão, um profissional. Não adianta, amados. Depende do que você quer. Aí quer ser grandes coisas. Mas aí o Senhor disse para mim, enquanto tem muita gente brigando, discutindo, se enfurecendo, casais quebrando pau, dividido, eu estou à procura de um que me reconheça como seu pastor e que não diga só com os seus lábios, mas com o seu coração e com as suas atitudes o que eu represento para ele. Amados, e olha só, Davi estava lá deitadinho com as ovelhas. Sabe aonde? Em pastos verdes. Alguns estudos vão dizer assim que os pastos não estavam verdes e que ele estava profetizando. Eu acredito que os pastos sim estavam verdes porque ele procurou o melhor pasto, o melhor alimento para dar para suas amadas ovelhas. Preste aqui atenção numa coisa. Deus estava rejeitando o rei de Israel chamado Saul, porque tudo começa errado. O povo queria um rei que não era da vontade de Deus. Aí Deus fala assim: peraí, que eu vou procurar, eu vou achar o que vocês querem. Não é o que eu tenho reservado para vocês. Eu vou achar alguém que está em busca de jumenta. Sabe o que a Saul, quando foi escolhido por Deus, ele estava procurando jumenta que se perdeu, coisas materiais, entende? Aí Deus disse assim: agora eu vou dar um rei para vocês que é um jumento, porque só entende de jumenta, só entende disso aqui, de coisa material. Não está preocupado. Mas já que vocês estão pedindo, então tô. Aí Deus falou comigo, Lu. Deus falou assim: tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem gente que gosta assim de pastor jumento, pastor que está em busca de coisas materiais. Mas nós estamos aqui para oferecer a você o maior tesouro que ninguém pode comprar e que é exclusivo apenas de um. Esse um é você. Deus te trouxe aqui, não importa o que você está passando, Ele quer ter um particular com você. Vai continuar correndo atrás de jumentas, pastor? De jumentas que se perdeu? Ou vai para o pasto, aonde não tem nada, nem comida não tem nem comida boa não tem. Aí, amados, ele fala essa frase aqui, ó: deitar-me faz em verdes pastos. Ele viu as ovelhinhas deitadas, sossegada, tranquila, porque estava ali protegida pelo pastor. Então Davi estava falando assim: olha, eu quero ser essa ovelha, eu quero estar assim, tranquila. Mas sabe por que eu quero estar assim, Eide? Porque tem um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não adianta você colocar essa frase no vidro do teu carro, no teu estabelecimento, se você não confia em Deus. Se você confia em jumentas, não confia em Deus. Às vezes Deus tira as jumentas, amados, para você encontrar o caminho da retidão. Aí ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o que Davi fala. Sabe o que Davi fala? Deus, eu não quero me perder do Senhor, porque assim como eu cuido dessas ovelhas, eu não quero que elas saiam por aí, porque ovelha não pode ficar sem pastor. Ovelha não pode andar sozinha, ela se perde. O lobo pega, traga, acaba com ela, rouba a lã. Não, Senhor, eu não posso sair dos teus caminhos. Então guia-me por veredas da tua justiça. Sabe o que ele está falando? Senhor, não me deixe
a gente se engana com a palavra de Deus. Porque a gente fala assim: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Então Ele tem que me dar tudo, Ele tem que prover tudo. Ele faz isso, amados, mas não antes de você estar preparado. Deus não quer que você se perca. E muitas vezes Ele tem, a gente não consegue chegar lá. Porque é melhor Ele reter a bênção do que perder uma ovelha do seu rebanho. Mas Davi, ele entendia, amados. Ele entendia de ovelha porque ele cheirava ovelha. Sabe por que você não entende de reino? Porque você não sabe quem é o teu bom pastor. Sabe por que, pastor? Você não entende que o teu Deus te deixa faltar tudo, para que você olhe para o alto e diga assim: não, olha, Senhor, eu estou largando tudo, porque eu fui chamado para cuidar de ovelhas. E ainda que eu vá lá passar fome, amados, quem é que quer abrir mão do que tem? Aqui é um sacrifício nessa igreja para você fazer com que um irmão faça alguma coisa para a obra do Senhor. É um sacrifício para... A gente tem que ficar pregando todo dia sobre dízimo, e todo dia as pessoas ouvem, mas elas não dizimam. Conhecendo a obra, conhecendo os pastores, sabendo que os seus pastores honram a Deus. Então qual é a desculpa? O problema não é pastor, o problema sou eu. Entende? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glórias ao Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado nessa noite. O verso de número 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você consegue imaginar o cenário? Lá na casa de Davi, que ele nem era reconhecido, gente. Era um excluído, um reboliço. E Davi nem imaginava o que Deus estava preparando para ele. A Bíblia diz que ele era ruivo, que ele era uma gracinha. Entende? Aos olhos do Pai, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Só que você precisa se olhar no espelho e dizer assim: Senhor, obrigada por ter me escolhido, Pai. Obrigado porque o Senhor me tirou lá do pecado, da destruição. Eu podia estar morta hoje. Eu podia estar morto hoje. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez enfermo fisicamente, ou quem sabe enfermo na alma, que é o pior. Mas Deus está aqui para dizer para você: eu te escolhi. Ah, isso não tem importância para você, não é? Sabe por quê, pastora Luciana? Porque a gente não quer conhecer a Deus. E a gente está enganado, achando que vai todo mundo para o céu. E não é assim, amados. Deus está à procura de adoradores. E não se esqueça que tinha um que era rei de Israel, e o Senhor disse para Samuel: ei, eu rejeitei. E não insiste com ele, porque eu rejeitei. Amado, você está pensando que Deus não se cansa, não é? De tanto estar falando para você o que Ele tem para a tua vida, e você ingrato, ingrata. Você está pensando que Deus não rejeita? Ele rejeita, tá? A palavra do Senhor diz é que a gente quer pintar, desenhar um Deus para nós, a nossa maneira. Mas o Deus da Bíblia não é assim. Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma obra com você. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te salvar. E às vezes, amados, não é só dos lobos lá fora, não, é de você mesmo. Escute, olha o que Davi estava falando aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quantos de vocês estão aqui? Eu mesmo. Eu passei pelo vale da sombra da morte. E tive que vir para a cidade de Maringá para não morrer lá em São Paulo. Quantas vezes você recebeu o livramento de Deus? Quantas vezes? Isso não é o suficiente para você ser um adorador? Isso não é o suficiente para você ser grato? Não é suficiente para você entregar a sua vida ao Senhor? E você, pastor, pastora, não é suficiente para você ir cuidar de ovelhas? Como é que você quer conhecer
o pastor, que é o nosso rei, o nosso amado Deus, se você não entende de ovelha, aí muitas vezes você se transforma num bode, ao invés de ovelha. Entende? Aí, porque não sabe, amados, que ovelha tem que estar debaixo do pé do seu pastor. Aí a gente acaba virando bode. Mas Davi, que era adorador e tinha o coração segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mas olha como ele diz, vale da sombra da morte. O cara tinha tanta fé, missionária Marilza, era um adorador tão fiel, que ele estava falando assim: olha, eu ando pelos vales. Quando ele ia pastorear as ovelhas, amado, você não tem noção o quão maravilhoso é você cuidar do rebanho de Deus, você cuidar de ovelhas. Escute, Davi, ele andava pelo pasto, não é? Então imagina os vales que ele encontrava, os precipícios, os abismos. E quantas vezes ele não correu o risco de cair naquele abismo, mas ele prevalecia e olhava para aquelas ameaças como simplesmente sendo sombra. Quando você olhar para os seus desafios, quando você passar pelo vale, você vai falar assim: olha, isso aqui é apenas sombra, e eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ele não vai me deixar afundar, Ele não vai me deixar perecer. Olha, o mundo pode estar contra mim, mas eu tenho o meu Senhor como meu pastor, nada vai me faltar. Amados, mas vai depender da sua escolha, de que lado você quer estar hoje, de que lado você quer estar. Ontem eu e o pastor fomos fazer uma visita, a gente escutou de um servo de Deus: olha, eu quero ser usado pelo Senhor, eu abro mão de tudo para fazer a obra de Deus. Amados, como está difícil você ouvir alguém que se disponha a fazer a vontade do Senhor. Muito pelo contrário, as pessoas estão se atribulando, se perturbando, ficando com ódio, ficando com raiva e largando a mão do arado. Sabe o que eu ouvi essa semana de um pastor? Eu vou largar esse negócio de igreja e vou me dedicar ao meu trabalho. Estão tocando pasto, entende? Pelas jumentas. Mas deixa de ser jumenta. Deixa de ser jumento, pelo amor de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Escute, enquanto eu estou narrando a história de Davi, está acontecendo um reboliço na casa dele. Você não está entendendo. Sabe por quê? Porque você não atenta aos detalhes. Enquanto você está aqui ouvindo o que precisa falar para Deus e agir com Deus, está acontecendo um reboliço na tua vida. Mas o problema é que a igreja está morta. Ela não tem mais fé, porque ela não ora, porque ela não busca, porque ela não quer. Ela tem outros assuntos mais importantes para resolver do que ficar tratando de ovelha, do que ficar tratando de pessoas que dá trabalho. Mas Davi não, ele está dizendo: olha, eu corri risco por causa desse rebanho. Eu entendo do que é abismo, eu entendo do que é ameaça, mas para mim são apenas sombras, porque eu tenho um bom pastor. E aí, amados, qualquer coisinha vai te parar? E aí, menininha na fé, era bandidona lá no mundo, não é? Mas agora qualquer coisinha te deixa de bico, de cara virada. Não agradece a família que tem por estar na presença de Deus. Era melhor quando estava lá, não é? Aí você dava risada de ver os seus filhos nos bailes com você, nas noitadas de cervejada que você dava na sua casa. Aí você dava risada, os teus filhos aprendendo o que não presta, mas na casa de Deus não. É diferente. Eu fico triste. Porque é muita luta. Porque é muita prova. Então volta para o vômito. Porque estar com Deus é para quem sabe o que é ovelha. Quem é o Senhor como teu pastor? Quando você for ovelha, enquanto você for bode, Deus não apacenta bode, gente.
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amados, põe isso na sua cabeça. Independente do que você passe. Olha aqui Davi. Será que Deus não estava testando, provando a Davi? Será que Deus não estava assistindo lá no seu trono de glória a fidelidade de Davi? Você acha que Deus não está vendo o que você está passando, o que eu estou passando? Mas eu não abro mão, porque o Senhor está comigo. Está faltando crente de verdade. Eu nunca vi uma geração de mimados que pensa que andar com o Senhor é ter Ele como empregado. Aprenda a ser homem de verdade, varão. Deus trouxe você aqui para uma grandiosa obra, e você não está entendendo porque é mimado. Volta para trás, vai correr atrás das jumentas. Aí Deus vai falar assim: Samuel, larga de mão, porque esse aí eu já rejeitei, e já tenho outro segundo o meu coração para colocar no lugar dele. Aplauda o Senhor. O Senhor é o meu pastor, E nada me faltará. Quando ninguém te via, Davi, eu te vi. Quando ninguém te amava, Davi, eu te amei. Quando todos tinham te esquecido, eu falei. Olha o que Deus achou em você. Achei o Meu Jesus. rei. Deus não te escolheu pelo que és. Deus não te escolheu pelo que tu serás. Deus não te escolheu por tua fama, nem pelo teu nome no cartaz. Deus te escolheu porque Ele te viu sozinho e escondido a buscar sua face e sua presença era o que mais queria. A atenção de Deus conseguiu chamar. Você precisa chamar a atenção de Deus. Quando Se ninguém te desespere. via, Se Davi, desespere nessa noite. Amados, a igreja está se perdendo. Nós estamos perdendo o Quando ninguém foco. mais Nós não somos chamava, mais Davi, adoradores. eu te amei. Aleluia. Nós estamos muito independentes de Deus. Nós traçamos o nosso próprio destino. Nós queremos aquilo que nós escolhemos para nós. O crente de hoje perdeu o foco. Ele não quer mais, amados, fazer a vontade do Pai. A Bíblia está dizendo que Davi disse: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a certeza de Davi. E aí, amados, sabe o que ele diz? A tua vara e o teu cajado me consola. Davi entendia de cajado, meu irmão. Davi entendia de vara. Está faltando crente tomar umas varadas aqui. Você está precisando tomar umas varadas, homem, para aprender o caminho do céu. Está precisando chorar para o Senhor, se derramar. É por isso que o diabo está ceifando a tua vida, que diz que quer Deus. Está sendo presa fácil. Ovelha que quer sair do rebanho se torna presa fácil para Satanás. A gente se esquece que existe um reino espiritual das trevas. Sabe por que o diabo fica tirando você desse ciclo de proteção espiritual e fica aqui no teu ouvido: vai pro funk, vai pro bar, volta a ser prostituta. Não é isso que o diabo fala no teu ouvido? Volta pro tráfico. Olha, você está passando necessidade aí, meu irmão. Nem mistura tem para comer. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Para de murmurar. Aprenda com Davi a ser um adorador em qualquer situação. Hoje o crente não quer mais renúncia.
porque você tem um pastor que cuida de você, que se preocupa com você. Davi, por qual razão tu pensais que eu te escolhi? Por qual motivos entende que o meu espírito está sobre ti? Fala pra mim. Você sabe por que Deus te escolheu? Senhor, será que foi por isso? Será que é porque já me vias assentado no trono? Ei, rainha! Será que é porque já me vias derrotando o herói dos filisteus? Você pensa que foi por isso? Você pensa que foi por isso? Davi era valente, não, Davi era guerreiro, mas foi porque ele era um adorador que Deus escolheu. Lá no campo, consegue mais chorar, não é, irmã? Não havia tá ninguém. Seca, porque só pensa nas coisas da terra. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu vou enfrentar leões, eu vou enfrentar ursos, sem me atribular, sem me perturbar, sem me desviar, porque eu sei a quem eu sirvo. E ele diz assim, ó: a tua vara, o teu cajado me consola. Sabe o que quer dizer isso, amados? Davi, ele tinha um cajado e tinha uma vara na mão. Pastor andando armado com um cajado e uma vara. Tu não quer, meu filho, um pastor que te pegue pelo cajado? Sabe como que era o cajado que Davi usava? Era aquele que faz isso aqui, ó. Sabe para quê? Para puxar as ovelhas pelas pernas e quebrar. Quando elas queriam fugir do pasto. Louve a Deus, porque você tem um pastor que te pega, que quebra as tuas pernas, mas não te deixa sair do aprisco. Nós estamos tão enganados com o que é igreja, amados. Eu não aprendi assim, porque quem me transformou e quem me transforma todos os dias é o meu pastor. É o meu pastor. E sabe por quê? Que o pastor Davi estava salmodiando ao Senhor: Senhor, me pega, mas me arrebenta, me quebra. Homem de caráter é assim, como eu vi ontem. Alguém dizer assim: olha, eu não tive coragem de voltar para Deus depois de tudo que eu fiz. Entende? Mostra o caráter de quem adora o Senhor. Deus, eu estou para cair, Senhor. Eu estou doido para sair desse rebanho. Sabe por quê? Olha, só tem um pastor que cuida. E outra, ele vem usando esse cajado aí para quebrar as minhas pernas. Mas Davi, ele não era assim. Ele estava pedindo para o Senhor fazer o que ele fazia com as ovelhas. Está entendendo? Faça comigo, Pai, o que eu faço com essas ovelhas por amor. Você está entendendo? Por que Davi tratava Deus como seu pastor? Porque era um pastor que tratava as ovelhas como Deus tratava ele. Então era um ciclo, irmãos, que não se dissolve, uma aliança que não se quebra. Quando você atingir esse nível de falar para Deus: Senhor, eu estou a ponto de desviar, pega o teu cajado, quebra as minhas pernas agora. Senhor, olha, tem lobo ali, ó, querendo me tragar. Sabe, tem gente falando para mim: não vai para essa igreja não. Senhor, usa a vara, mas taca nesse demônio que está soprando no meu ouvido, para eu voltar para as drogas, para eu cair no lesbianismo, para eu não sair do homossexualismo. Senhor, amado, está precisando de crente assim, determinado, que saiba que quer céu,
e aconteça o que acontecer, ele tem atitude de um homem, de uma mulher de caráter. Você sabia que isso é questão de caráter? Você já conhece a Deus. Aqui você tem pregação todo dia. Então você sabe muito bem como se defender dos inimigos que se levantam contra você e não faz por quê? Sabe por quê? Porque o desejo fala mais alto. O desejo de pecar, a necessidade da carne. Mortifica a tua carne hoje. Diga para Deus, como Davi disse: Senhor, olha, a tua vara e o teu cajado me consola. Gente, Davi estava falando que a paulada de Deus, a chamada do Senhor, era o consolo para ele. Sabe por quê? Porque ele entendia de ovelha. Ele amava tanto aquelas ovelhas, Isabela, tanto que ele dava aquelas pauladinhas, quebrava as pernas das ovelhas, mas por amor. Por amor. Será que você tem humildade para receber uma cajadada nas tuas pernas e entender que isso é por amor e tomar o teu lugar no meio do rebanho? Será que você é capaz de dizer: Senhor, essas pauladas é o meu consolo, porque não tem me tirado da tua presença, não tem me tirado do aprisco e nem desse rebanho. Amados, quando Deus falou comigo essa manhã, dentro daquele carro, falando dessa palavra, ainda falta um. E eu falei: Deus, me usa para recuperar esse um que é tão importante para o Senhor, Pai. Amados, preste atenção. Você não percebeu que esse mundo é uma simulação? Que o tempo passa e você continua fazendo a mesma coisa? Será que você não percebeu que o diabo faz você perder o teu tempo todos os dias com alguma coisa, menos adorar o Senhor, se preocupar com a obra do Senhor, e quer que Deus cuide de você? Faça primeiro. E você não precisa nem pedir para Deus, porque Davi não pediu, amados. A Bíblia está dizendo que isso era o consolo de Davi. Sabe, Senhor, eu não posso me desviar dos teus caminhos, Pai. Gente, o que está acontecendo com o crente de hoje? Que ele mesmo anda pelo caminho que ele escolheu. É insensível, não consegue mais chorar, não consegue mais olhar para um rebanho que Deus preparou para você cuidar, porque você tem outros interesses. No meu tempo, quando eu cheguei na igreja, amados, eu estava no auge, aqui em Maringá, no auge do sucesso. Propostas para tudo que era lado, para trabalhar, para ganhar dinheiro. E eu disse assim: nunca mais eu quero ganhar dinheiro na minha vida. Eu renuncio a tudo para viver esse amor, para entregar a esse Deus. E nunca mais, pastora Daiane, nunca mais eu me afastei do meu pastor. E todas as vezes em que eu preciso dele, em todas as vezes que eu estou sozinha, ele está me assistindo. E eu tenho a certeza de que ele está comigo. Você tem essa certeza? De que Deus está com você? Então, amados, nessa noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno, entregue a sua vida a esse Deus que quer cuidar de você. E muitas vezes o cuidar, irmão Danilo, é deixar faltar tudo. Muitas vezes o cuidar, ele tira tudo, porque ele não tem compromisso com o rei que não quer ser treinado por ele. Gente, de reinado Deus entende, tá? Então deixa de ser soberbo e achar que tudo está errado. Quem está errado é você. Só que falta humildade para entender isso. Entende? Aí vem o cansaço, Lucas. Vem as setas na mente. Porque enquanto Davi estava cuidando do rebanho, tinha um monte de lobo, de raposa, querendo pegar uma ovelhinha,
E Davi falava: aqui não, Satanás. Aqui não. Como eu ouvi hoje do Claudiécio. Está vendo como confirmou a palavra? Preste atenção. Preparas uma mesa. Olha o capítulo que a gente está lendo de 23 de Salmos. E o verso 5. Olha o que Davi diz. Irmã, preste atenção no que Deus está dizendo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Você acha que Deus não escutou essa oração de Davi? Como foi que eu comecei essa mensagem, irmão? Olha o que Davi está pedindo. O que Davi está pedindo assim: eu só quero comer. Prepara uma mesa, Pai. Eu nunca tive o prazer de comer na mesa com os meus irmãos, que aliás são meus inimigos, porque eles me veem assim. E eu não sei por que eu sou tão odiado. Eu não consigo imaginar porque eu sou tão rejeitado. Tudo que eu tento dá errado, Senhor. Por que isso? Porque Deus está preparando uma mesa para você, irmão. Mas se você sair do propósito, você vai comer migalhas. Não tem mesa para quem sai de propósito. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Enquanto Davi estava falando assim: o que foi que Samuel falou mesmo? Como é que eu comecei essa mensagem? Ninguém se assenta nessa mesa enquanto este um que está faltando não chegar. Ninguém se assenta nessa mesa enquanto o meu escolhido não chegar. Talvez Deus está falando com você hoje. Carregue a responsabilidade, porque tem gente esperando por você. Enquanto você não se posicionar, você acha que Deus vai ficar esperando, amados? Ovelhas que acabaram de ficar sem pastor, porque ele descambou, porque o pastor Saul estava preocupado com o seu reinado. Nada de ovelhas, nada de ter dor de cabeça, nada de ter problemas com a obra do Senhor. Mas Deus estava rejeitando a lã. Gente, eu fico desesperada. Como hoje eu falei: eita Deus, eu pedi para o Senhor acabar com tudo e mandar logo Jesus. E o Senhor me fala assim, fiquei a tarde inteira de joelhos pedindo perdão para Deus. Eu falei: Deus, me perdoe, eu não quero sair do propósito, eu preciso suportar até o fim. Aí às vezes, amados, você não consegue imaginar a dor de um pastor. Sabe por quê? Porque você não entende de ovelha, você entende de coisas materiais. Aí por isso que você pinta e borda com teu pastor. É por isso que você pinta e borda. Se você soubesse a dor de um pastor que perde uma ovelha, mas eu estou falando de pastor que ama. Quando uma ovelha não vem no culto, quando uma ovelha não vai na oração, aí o pastor usa o cajado dele para trazer, quebrar as pernas e falar: fica aqui. Aí mostra que realmente não é ovelha, mas é bode. Não tem quem faça, não tem pastor, nem o próprio Deus, que é o nosso pastor, nem ele consegue, amados, colocar no aprisco, no meio de ovelhas, quem é bode. Não adianta. Faz escândalo, berra, dá coice, dá chifrada. E olha, o Fortaleza de Elás, Manieres, a gente foi numa chácara e nós encomendamos um cordeiro. Amados, diz que o cordeiro, quando ele vai morrer, ele sabe que vai morrer, eu não sabia disso. E ele se ajoelha, se curva, as duas patinhas da frente, de tão humilde e sujeito que é. Você está entendendo? Como é isso? Humilde, manso. Está entendendo? Ah, mas o meu pastor é brabo. Tu queria que teu pastor se alisasse tu? Se nem com brabeza não adianta. Imagina se fosse alisando, irmão. Deixa Deus quebrar suas pernas usando o teu pastor. E olha só: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você está vendo escrito na Bíblia que ele estava pedindo para ser rei?
Sabe o que ele estava pedindo? Porque ele estava ferido. Átila, quem é ovelha, quando está ferido, fala o que Davi falou: Senhor, unges a minha cabeça com óleo. Porque Davi usava o óleo, o azeite, para passar nas feridas das ovelhas, para curar. E Davi estava ferido, porque ele, como pastor, ele estava sofrendo. E como ovelha também. Como pastor, ele sabia do cuidado de Deus com ele. Mas como ovelha, ele também sabia do cuidado de Deus com ele. Entende? Sabe o que ele pediu? Não foi uma coroa, gente. Não foi um ministério. Não foi um púlpito. Não foi um altar. Não foi um terno, não foi um carro, não foi uma casa, não foi bens materiais, não foi empresa, não foi na briga com os irmãos. Ele não podia estar lá discutindo com os irmãos? Não! Ele continuou lá, cuidando das suas ovelhas. E como ele estava ferido, Maiara, aí ele disse: unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe o que ele estava falando? Pronto, Pai, para mim é o suficiente. Eu não preciso mais de nada. Só sara, cura as minhas feridas agora, porque eu estou ferida de morte. Passa o teu óleo em mim, e já é o suficiente para eu transbordar de alegria, Pai. O que é suficiente para você? Ninguém dá mais importância à unção, ao óleo. Ninguém mais quer ser curado por Deus. Eu ouvi hoje: olha, teu filho está tratando lá com o psicólogo. Eu conheço um Deus que é suficiente. O que é suficiente para você? O que é, gente? Porque o Deus que eu conheço, Ele é tão imensurável, que Ele faz além daquilo que eu peço. Quando Ele sonda o meu coração, quando Ele vê que o meu coração não está firmado em promessas que Ele me fez, mas pelo que Ele é, pelo que Ele significa para mim, irmão, pelo amor de Deus. Pastora, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não consigo mais orar. Ei, prostre-se, se desespere, porque isso é um sinal, amados, de que você está desviado. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo pastora, mesmo sendo missionária, mesmo sendo presbítero, mesmo sendo obreiro, mesmo sendo membro fiel dentro da igreja, desviado, porque não quer conhecer o Deus que tem isso para dar. Volta lá em 1 Samuel para a gente encerrar a mensagem. E o meu cálice transborda, Pai, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O óleo cura as minhas feridas. Senhor, eu estou aqui porque eu quero a unção que o Senhor quer derramar sobre a minha vida. Eu estou aqui porque eu estou desejando expulsar demônios, porque eu quero ver pessoas libertas. Sabe, Pai, eu quero. Ninguém deseja mais isso, irmão, porque nós estamos preocupados com os nossos bens que estão se perdendo, que estão se esvaindo. Precisamos voltar lá no mesmo lugar onde o Senhor nos escolheu, pastor Marcos. Quando a gente comia arroz cozido no sal durante 30 dias, mas não faltava o óleo, Alain, não faltava o óleo sobre a nossa cabeça. E todos os dias a gente estava no monte, buscando, orando, clamando. Amados, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu desejei, sabe o que foi? A unção para expulsar demônios. E comecei a buscar, e buscar, porque eu queria ver pessoas libertas, porque eu sabia como eu tinha chegado na igreja. O problema é que você se esquece como você chegou. O problema é que você se esquece do que Deus falou que ia fazer com você. Aí você acha um absurdo ter que chegar no culto com 40 minutos para orar, para interceder pelo teu pastor, para buscar a presença do Senhor. É exagero, irmão? Mas não é exagero ficar uma noite inteira
bebendo, dançando, usando drogas, se prostituindo, isso pode. Ficar 3 dias, isso pode, porque os pancadão é assim, não é? A festa do capeta rola solta, mas isso pode. O que não pode é eu chegar para ter reverência com meu Deus no culto de adoração, como um culto como hoje, amados, que a gente chega seco na igreja, empurrado de cara feia, porque não está nem aí com ovelha, porque não conhece o pastor, porque não reconhece que ele cuida da gente. Amados, olha que tremendo. Disse mais Samuel a Jessé, no verso 11 que a gente começou: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. E eis que apacentava ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda de mesa até que ele venha. Sabe o que eu consigo imaginar? Na minha paixão por Deus, que Davi estava lá: ai, Senhor, unge a minha cabeça, deitado no meio das ovelhas, ovelha passando por cima dele, entendeu? Mijando em cima dele, obrando em cima dele, e ele todo ali familiarizado com as ovelhas. Senhor, eu estou ferido, mas isso aqui eu não largo. Pai, eu estou ferido, desprezado, machucado. Toda hora é alguém que desiste e me faz chorar, sabe, Deus? Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Supre as minhas necessidades, cura as minhas feridas com óleo, e tá bom, pronto, só para me suportar. Amados, quem é que tem que falar mais isso? Quem é que existe hoje que consiga pensar no seu pastor, na vida que ele renunciou? Porque não tem mais quem faça isso. Não tem. E aí a gente não agradece a Deus pelo que Deus nos deu. A Bíblia está dizendo: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo. Tem alguém ruivo aqui? Tem alguém ruivo aqui? Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge-o, porque este mesmo é. Acabou a história. É assim que Deus faz, Eliane. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, se levante para adorar o Senhor. Com o esplendor de um rei, Aleluias. em majestade e luz, faz a terra se alegrar, Aleluia. faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Trevas vão Já está fugindo. fugir, tremer com sua voz, Aleluia. tremer com sua voz. Declare quão grande
é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olha que tremendo. Deus está encontrando alguns fiéis aqui nessa noite. Amados, nós temos Samuel nesse ministério. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está dizendo: olha, está faltando um. Está faltando um para o meu rebanho. Está faltando um para o meu banquete celestial que eu tenho preparado para os meus. E esse um está aqui. E esse um precisa declarar a Deus como o seu rei, como o seu pastor. E eu quero que você venha aqui na frente. Você que se arrepende hoje da forma como você entrou nessa igreja, eu quero te chamar. E você que entrou aqui e ouviu Deus falar com você: pai, ainda está faltando um. O Senhor estava esperando por mim. Não é possível que você vai recusar esse convite. O Senhor está dizendo: eu estava te esperando, minha filha, para te dizer o quanto eu te amo, para te dizer que você é uma princesa, e eu te escolhi ainda no ventre da tua mãe. Você ainda não havia sido gerada, mas eu já tinha um plano para você. E é por isso que tudo que você tenta lá fora dá errado, porque eu te quero no aprisco, eu te quero no meio do meu rebanho. Ei, tá assim de lobo querendo te tragar, querendo te matar, acabar com a tua vida, acabar com os meus sonhos, diz Deus, para você. Mas nessa noite eu me revelo a ti, filha minha, e te chamo para os meus braços, porque eu quero ser o teu pastor. Tem mais alguém que nessa noite quer aceitar a Jesus como seu bom pastor, como aquele que cuida? Ei, daqui uns dias, irmão Danilo, Deus vai realizar uma obra tão grande na tua vida, que você vai dizer assim: Senhor, valeu a pena ser esquecido. Valeu a pena eu ter sido excluído. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou, porque o Senhor me escondeu, mas também me guardou para o momento certo do triunfo. Deus vai realizar muito rápido, Danilo, uma obra na sua vida, vai completar o seu ministério, vai trazer uma mulher que honre primeiro a Deus e depois vai te reconhecer, vai ser tua parceira na presença de Deus, vai completar o teu chamado, vai completar o teu ministério. Deus diz assim para você: filho, não pergunte mais o porquê. Eu tenho um propósito contigo. Ainda não passou no teu entendimento aquilo que eu, Senhor teu Deus, tenho preparado e reservado para ti. Somente fique na posição, seja um Davi, porque eu te escolhi como um rei, diz o Senhor. Que ai, canamanagasúbia, que nem amanagacébia. Ei, amado, sabe o que devia ter acontecido aqui hoje? Até nós que somos pastores se prostrar aqui, ó, diante do altar do Senhor. Eu sou a primeira, viu, a me prostrar diante do meu Deus. Eu sou a primeira, mas precisa ter humildade, Maria usa para isso. E outra, precisa querer. Aí eu preciso ir ali na frente. Deus conhece o meu coração, estou ouvindo a palavra aqui. Orgulho. Deus precisa quebrar o seu orgulho. E muitas vezes, numa ação como essa, Deus faz coisas que você nem imagina. Declare que Deus é grande. Declare que Ele é grande. Enquanto a pastora Aline estiver louvando, sai do teu lugar. Aproveite a oportunidade, Deus está lhe dando. De meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver
nações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Aleluias. E Deus manda eu falar de novo para você, irmão Danilo. Ele vai restituir os anos que o diabo te roubou. Você vai viver os melhores dias da tua vida. Se prepare, meu filho, e suporte as aflições. Aí você vai falar assim: Senhor, me unge com o teu óleo. Porque olha o que Deus manda eu te dizer. Você vai ser ungido por aquele Samuel ali, ó, Pastor Edilson. Você vai ser separado por Ele. Seja fiel na angústia, na tristeza. Seja fiel. Seja fiel, diz o Senhor. Eu vejo muitas pessoas aqui, amados, o azeite descendo. Eu vejo muitas pessoas, o azeite descendo. E Deus realizando a vontade dEle, que é muito melhor do que a sua. Não saia do apreço. Não saia. Deus vai fazer algo tão grande. Eu não te conheço, na tua vida, na tua família. E aquilo que você não pode, entenda essa palavra: adoradora. Se você não fosse uma adoradora, você tinha jogado tudo para o alto, tinha acabado com tudo. E Deus manda dizer para você que assim como Davi soube esperar, o óleo desceu, o seu cálice vai transbordar, haverá satisfação dentro da tua casa, e você vai testemunhar a glória de Deus sobre a sua vida. Amém, querida? Amém, meus amados? Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, amados, os pastores que estão aqui, unge a cada um das ovelhinhas, a cada uma dessas ovelhinhas. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu amado, aí no teu trono de glória, nos vendo tão falhos como nós somos, pecadores, Pai, ingratos, egoístas, meu amado, não cuidamos da porção que o Senhor nos confiou, abrimos mão daquilo que o Senhor nos deu. Mas nessa noite nós queremos retomar, nós queremos de volta a unção. Faz o meu cálice transbordar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, toca em cada um dos teus ceifeiros, porque aqui, no meio dessas ovelhas, tem pessoas que são escolhidas por Ti, como Davi foi escolhido. Toca no coração, Pai, tira essa síndrome, esse espírito de incredulidade, meu Deus, de comiseração, Pai, tira
Esse homem não é um coitado, ele não é um arruinado, ele não é um destruído, ele é um servo que está passando por provações. E o Senhor, meu Deus, não tem compromisso com quem não quer ser provado, mas os que querem ser provados, meu Deus, e vão até o fim, reconhecendo que o Senhor é o bom pastor. Pai querido, Pai amado, os que perseveram até o fim verão a tua glória. E eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está movendo hoje aqui nesse lugar. Esse coração não será mais o mesmo. A partir de hoje, o Senhor terá os adoradores se prostrando diante de ti, Pai, nas madrugadas, no meio do seu dia. Senhor, eles terão um tapete da fé, onde eles vão prostrar os seus joelhos todos os dias para te agradecer, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos tem faltado nada, porque o Senhor é suficiente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa unção, meu Deus, com óleo, venha selar sobre a vida dos teus filhos, Pai, o compromisso com a tua palavra, o compromisso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Américo, ora aqui pelo Átila. Eu acabei de ver uma obra de macumbaria na vida dele, para ele voltar lá para o lugar de onde ele saiu. Ou a pastora Deilton, deixa o pastor Américo, deixa ele ter experiências com o Senhor, porque Deus também faz uma grandiosa obra na vida do Américo. Eu vejo o óleo descendo sobre o Américo, eu vejo a autoridade descendo sobre ele, poder dos céus, porque escolheu a melhor porção. E Deus vai fazer coisas grandes na vida dele. No nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja na boca dos teus filhos que aqui estão, palavra de ordem. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque os demônios já caíram por terra. O principado que agia, meu Pai, regendo essa igreja nas áreas celestiais, lutando e guerreando contra essa igreja, meu Deus, ele foi dissipado pelo poder da tua glória. Os demônios bateram em retirada. O nome do Senhor está sendo glorificado. E assim, meu Deus, eu os abençoo, declarando que tu és o nosso rei, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Volte para o seu lugar. Volta no mesmo lugar onde Ele te escolheu. Deus não te escolheu pelo que você é. Deus não te escolheu porque te viu assentado num trono. Deus te escolheu porque viu na tua maior necessidade, você adorando a Ele e dizendo que Ele é o teu pastor. Então volta no mesmo lugar onde Ele te escolheu. Amém, queridos? Amém? Você guarda essa palavra no teu coração? Não deixe o diabo roubar, Tainara. Deixa o diabo roubar aquilo que Ele te deu de tão precioso. Deus tem uma obra grandiosa na sua vida, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. O combate, Deus te chama para o combate, porque Ele quer te ensinar a ser uma grande guerreira no exército que Ele formou. Então suporta as aflições, mas adorando a Deus, glorificando ao Senhor, porque Ele faz grandes coisas na sua vida. Amém, querida? Amém, queridos? Cadê o pastor Paulo? Está ali abraçando o Átila. E aí? Vai aplaudindo ao Senhor. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com o Senhor. Levante as mãos para adorar o Rei. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade
Senhor. Adore o Rei, adore. Quem me dera ser um anjo e poder voar para onde o Senhor está, para onde o Senhor está. Quem me dera ser